Olá, meus amigos. Vamos hoje para mais uma aula, né? E continua sendo assunto polêmico também o assunto dessa aula, porque é aquela questão de comer ou não comer carne, não é? E hoje nós vamos tratar de quatro aspectos. Aliás, eu vou tratar hoje de dois aspectos e na próxima aula mais de dois aspectos. Hoje nós vamos ver esse assunto comer ou não comer carne. Eu vou tratar dos aspectos éticos e nutricionais. Então vamos lá, primeiro os aspectos éticos, né? Quando eu falo em aspecto ético, eu quero me referir ao seguinte: conhecendo já a verdadeira natureza dos animais, que nós vimos nas primeiras aulas, será que nós temos ainda o direito de dispor deles como fazemos até hoje? Então vamos ver. Vamos começar pela questão 723 do Livro dos Espíritos. Kardec coloca nessa questão o seguinte: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Olha a resposta. Na vossa condição física, ou melhor, na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação é uma das primeiras leis morais que estão no Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, continua. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo a sua organização. Eu coloquei logo de início essa questão do Livro dos Espíritos, porque as pessoas, mesmo espíritas, que defendem a alimentação carnívora, elas se baseiam nessa questão. Porque dizem, não, o Livro dos Espíritos é claro, está falando que a gente tem que comer carne para manter o corpo saudável, não é? Mas a gente vai ver que nós podemos ter uma interpretação mais ajustada em relação a isso. Por exemplo, se a gente substituir essa expressão, olha, a carne nutre a carne, por essa outra que eu coloquei aqui embaixo, olha, a matéria nutre a matéria, a coisa se resolve, não é verdade? Porque o nosso corpo físico, e os espíritos estão se referindo à nossa carne, ou seja, a nossa carne é o nosso corpo físico, que é formado de matéria. Então, ele precisa de matéria para que alimente esse nosso corpo físico. Na minha interpretação, então, eu não leio essa resposta dos espíritos no que ela está dizendo em termos de carne nutre a carne, mas eu estou vendo o espírito da coisa e estou substituindo essa expressão, a carne nutre a carne, por a matéria nutre a matéria. Só com essa substituição a gente resolve esse problema, né? Então vamos ver mais para frente, vamos continuando. No Livro dos Espíritos, na questão 720A, que vem logo em seguida, tem essa pergunta também que Kardec faz. Há privações voluntárias que são meritórias? Porque tem gente que diz assim para mim, olha, Hervênia, eu sei de tudo que os animais sofrem, que são abatidos, eles sofrem na criação e assim por diante, mas eu gosto de comer carne, eu gosto de um churrasco no final de semana, é uma opção de cada um, né? Mas veja bem, para quem deseja, mesmo gostando de comer carne, deseja poupar a vida dos animais. Então, nessa questão, olha, 720A. Há privações voluntárias que são meritórias? Resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Então, se depois dos quatro aspectos que nós tratarmos, na aula 10 e na aula 11, cada um estiver convencido de que pode poupar a vida e o sofrimento dos animais, pode se basear nessa questão 720A, não é? Do Livro dos Espíritos. Bem, vamos então mais diretamente aos aspectos éticos, né? Nós já vimos nas aulas anteriores todas as informações que nos convenceram de que os animais são seres espirituais em evolução, pela doutrina espírita, são seres sencientes, pelas observações da ciência acadêmica. Então, depois da gente saber que os animais são tudo isso, nós nos perguntamos, né? Nós temos o direito de dispor deles, dessa criação industrial que é feita com os suínos, com os frangos, com as galinhas poedeiras, com os bovinos, com os caprinos, com os ovinos, né? Nós temos o direito de dispor deles. Vamos tratar um pouquinho desses aspectos éticos. E eu estou muito contente porque
agora em agosto deste ano, nós tivemos uma grande notícia, né? O plenário do Senado Federal aprovou no dia 7 de agosto deste ano de 2019 projeto de lei definindo que os animais não poderão mais ser considerados objetos, passando a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos, embora despersonificados. Olha, isso é uma coisa maravilhosa, porque há muito tempo, comentando com um amigo meu, um dileto amigo lá de São José dos Campos, Dr. Laerte Levay, que é defensor dos animais e autor do livro O Direito dos Animais, ele me explicou como é que essas coisas funcionam na justiça. Então ele me disse assim, Irvênia, se você um dia estiver andando na rua e um animal, um cavalo, por exemplo, atrelado numa carroça, ele for açoitado, você vai ficar indignada com isso, você vai numa delegacia de polícia fazer um BO. A justiça vai acolher o seu depoimento, não porque o animal está sofrendo, mas porque você, como ser humano, está incomodada com aquela situação. Então ele disse, o animal não é objeto de direito. A justiça não foca a sua ação nos animais. A justiça foca a sua ação no ser humano. Ela, portanto, é de estrutura antropocêntrica, lembrando do grego antropos, que quer dizer ser humano. Ou seja, todos os procedimentos do direito constitucional da justiça visam o bem-estar do ser humano. A partir dessa lei, que foi então aprovada pelo Senado Federal em agosto passado, os animais então passam a ser considerados seres sencientes e passam a ser sujeitos de direito, embora despersonificados. Então, por exemplo, aquele cavalo que eu vi lá sendo açoitado. Então, vamos supor que o nome dele seja Branquinho. Aí não é o branquinho personalizado que vai ser objeto de direito, é um animal, não é? Eles são reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. O texto dessa lei também acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, né, de 98, para determinar que os animais não sejam mais considerados bens móveis, porque os animais são considerados bens móveis, são propriedades, né? São objetos e tem um proprietário do objeto, que é o ser humano. E toda essa ação ela foi movida pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Com muita honra, eu sou assessora técnica do Fórum, vivo fazendo pareceres aí em favor dos animais, e eu faço uma homenagem à bióloga Sônia Fonseca, que é uma criatura ímpar, e ela é a presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então, os nossos parabéns à professora Sônia e a todo o trabalho do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Mas a coisa continua, nem tudo são flores, porque não são todos os animais do planeta que passaram a ser objeto de direito, não. Olha, estão fora desse projeto de lei animais empregados na produção agropecuária, em pesquisa científica e os que participam de manifestações culturais, como é o caso da vaquejada. Está assim no texto. Então, meus amigos, esse assunto que nós estamos discutindo hoje, do comer ou não comer carne, infelizmente, apesar do Senado Federal ter aprovado essa lei que considera os animais como seres sencientes, os animais que são empregados na produção agropecuária, que nos fornecem carne, estão fora do projeto, né? Isso é uma pena. Foi um grande passo conquistado, mas ainda não abrange esses pobres animais que são os chamados animais de produção. Mas vamos em frente. Bom, tem muita gente aí que já está despertada para esse fato de que os animais são seres sencientes. Por exemplo, o cientista Fritjof Capra, autor de vários livros, né? Eu adoro os livros dele. O Tal da Física, o Ponto de Mutação, Sabedoria em Comum, A Teia da Vida, Pertencendo ao Universo. Em Pertencendo ao Universo, ele diz assim: há cientistas como eu que estão ansiosos por fazer essa conexão com a moral, com a ética, considerando que os animais são, sim, merecedores
da nossa observação, né? Da nossa atitude ética. O Peter Singer também, que é um filósofo bem controvertido, tem gente que ama, tem gente que odeia, ele fala do direito natural que os animais têm à vida e a condições de bem-estar. E no livro dele, nesse livro Libertação Animal, ele fala assim: eu não adoro os animais, eu não vivo com cão e gato no meu colo. Simplesmente desejo que eles sejam tratados como seres sencientes, independentes que são, e não como meios para fins humanos, né? Então, mais um indivíduo aí de projeção falando a favor da libertação dos animais. O Donald Griffin, eu já citei para vocês em outras aulas, autor do livro As Mentes dos Animais, ele é aquele indivíduo que na década de 60, juntamente com um colaborador, ele foi que descobriu a maneira por que os morcegos se orientam espacialmente, né? É um indivíduo, é um senhor cientista. E ele diz assim no livro dele, Animal Minds: em termos científicos, nossa antiga premissa de que os animais não têm consciência está se tornando cada vez mais questionável. Além do mais, há implicações morais e éticas nesse conhecimento. É isso aqui que nós falávamos no início, olha. Se a gente tem o conhecimento a respeito da verdadeira natureza dos animais, isso não tem que fazer, não ser motivo para uma virada do nosso comportamento ético em relação a eles, não é? É a partir do conhecimento. Então, se já temos conhecimento, falta a ação, né? E voltamos a falar novamente da Declaração de Cambridge, né? Lá no Reino Unido, em julho de 2012, também já comentei com vocês, estavam lá dezenas de neurocientistas de todo o mundo num simpósio sobre consciência humana, e liderados pelo Dr. Philip Lowe, lá da Stanford University, nos Estados Unidos, 26 neurocientistas assinaram esse manifesto, que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, dizendo que não podemos mais fazer de conta que não sabíamos, que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência, né? E eles dizem as mesmas estruturas que no cérebro humano são acionadas para a manifestação da consciência, também existem nesses animais, o que é altamente sugestivo de que eles tenham consciência, porque não existe nem estrutura, nem órgão sem função, né? Então nós temos muita gente boa aí que está digamos, envolvida já em mudar o seu comportamento. Então, meus amigos, nesse aspecto ético, nós temos que lembrar o seguinte, né? Que ainda vivemos nesse paradigma antropocêntrico que visa só o bem-estar do ser humano, porque e precisamos dizer para esse pessoal que está parado nesse paradigma: os animais empregados na produção agropecuária, os chamados animais de produção, também são seres sencientes, do ponto de vista da doutrina espírita, também são seres espirituais em evolução, né? E, portanto, são merecedores do nosso esforço em poupar-lhes a vida e o sofrimento, né? Então, nesse aspecto ético, eu acho que vale, ainda está faltando o link do conhecimento de que são figuras espirituais em evolução, são seres sencientes, são merecedores do nosso apreço ético, para que a gente mude o nosso comportamento em relação a eles, né? Então, mesmo em relação à parte legal, está faltando ainda considerar que os animais da produção agropecuária, os animais de laboratório e também os animais que são usados em expressões culturais, como é o caso da vaquejada, consta do texto da lei isso, né? Vaquejada, provas de rodeio e outras, eles estão fora desse projeto, ou seja, ainda não são considerados como objetos de lei. Mas um dia nós vamos chegar lá, né? Vamos para frente. Outro aspecto que nós vamos tratar hoje na aula 10, aspectos nutricionais. Olha, esse aspecto é muito bonito. Eu tive assessoria do professor Aulos Cavalieri Carcioff, que é docente em nutrição, ele é livre docente em nutrição na Unesp de Jaboticabal, São Paulo, né? E o Aulos, ele tem um contato muito estreito comigo, porque ele é casado com uma das minhas filhas, ele é meu genro, né? Ele é veterinário, foi meu aluno, e a minha filha que é casada com ele também é veterinária, a Cristiana. A Cristiana é que tem uma editora,
que editou aquele meu livro que eu escrevi com a matéria que eu sempre lecionei na faculdade, que é Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, né? Então, grande parte do que eu vou dizer para vocês em relação a aspectos nutricionais foi o Aulus que me deu as dicas, viu? Então, ele me disse assim, olha, produzir carne para alimentar a humanidade não é uma necessidade nutricional, mas apenas uma opção cultural de paladar para o Ocidente, porque tem vários países no Oriente, como é o caso da Índia, do Paquistão, que são absolutamente vegetarianos, né? Então ele diz, olha, a carne não é essencial como fonte de proteína para o ser humano, isso é um mito. E nós temos a persistência desse mito, porque até dentro da faculdade de veterinária, aqui da USP, onde eu fui ligado durante 44 anos, e outras faculdades de veterinária, institutos de veterinária, existe a persistência desse mito, de que é necessária a produção de carne para matar a fome do mundo. Como se a carne produzida aqui em outros países fosse para lugares onde existe a fome. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso, não. A carne brasileira vai para países que já estão muito bem alimentados. Então, o ser humano não precisa de proteína animal. Ele precisa de aminoácidos. Nós vamos referi-los daqui para frente com as letras AA, aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína. Então, vamos repetir. O ser humano não precisa da proteína animal para se alimentar. Ele precisa de aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteínas. Todos os 20 aminoácidos conhecidos existem em vegetais. E desses 20, o ser humano tem necessidade primária absoluta de 9 deles, de 9 aminoácidos. Continuando esses aspectos nutricionais. Então vamos ver como é que se estabelece a cadeia trófica, né, a cadeia alimentar. Existe o chamado consumidor primário, representado pelos animais herbívoros. Por exemplo, os bois, os cavalos, elefantes, girafas, carneiros, cabras, são consumidores primários, né? Assimilam os aminoácidos em vegetais, ou esses aminoácidos são produzidos no próprio rumen, através dos micro-organismos, né, da fauna microbiana. Então, existe proteína produzida também no rumen. Então, esse consumidor primário, os animais herbívoros, particularmente os que têm rumen, além da fonte de aminoácidos nos vegetais, eles têm também a formação de proteína microbiana, né, através dos micro-organismos do próprio rumen. Depois, continuando a cadeia trófica, o consumidor secundário, representado pelos animais carnívoros, eles assimilam os aminoácidos nas carnes dos consumidores primários, dos quais se alimentam, não é? Tem animais que são absolutamente carnívoros, não é? Como nós estamos vendo aí os leões, os felinos todos de modo geral, cães, hienas e muitos outros. E nós, seres humanos, nós somos omnívoros, né? Nós somos, ao mesmo tempo, consumidores de vegetais, de toda a sua série de vegetais e também de carne de modo geral. Então, o consumidor secundário, na realidade, ele assimila os aminoácidos das carnes dos animais, que são consumidores primários e que são as suas presas. Vamos ver ainda, o Aulus continua a me relatar alguma coisa aqui. Quais são as necessidades mínimas de nitrogênio? Nitrogênio é um dos elementos integrantes das proteínas, né? Em miligramas de nitrogênio por quilo de peso metabólico por dia. Então vamos ver, olha. Segundo esse índice aqui, o ser humano precisa de 62 miligramas. O sagui, aquele macaquinho pequeno, 110. O porco, 163. O cão, 210. O gato, 360. Olha como o gato é mais exigente, né? Então, disse o Aulus para mim, em relação a essas outras espécies e muitas outras, o ser humano precisa de muito pouca proteína. Por quê? Porque ele tem baixa excreção de nitrogênio. Então, o ser humano acabou na sua evolução, o que aconteceu também, acho que com o rato, segundo eu me lembro do que ele tem me falado,
O que ele faz para se defender da falta de proteína? Ele tem uma baixa excreção de nitrogênio, porque o nitrogênio é um dos elementos componentes da proteína, é um dos elementos componentes da proteína, então ele segura o nitrogênio para poder ter essa reserva em relação às suas necessidades de proteína, né? Então, segundo a FAO, que é o órgão da Organização Mundial de Saúde que cuida da alimentação, o ser humano precisa de 44 gramas de proteína por dia. Vamos ver aqui quais são os recursos que nós temos. Olha, para as nossas 44 gramas de proteína por dia. Um ovo cozido, 13,3 gramas de proteína. Então, se você comer 2 ovos cozidos por dia, mais alguma coisinha, você já está com a proteína em dia, né? Um pãozinho francês, 8 gramas. Um copo de leite, 7,8 gramas. 4 colheres de sopa de soja em grão cozida, 7,1 gramas. Imagina, fora que tudo que nós temos aí, né? Por exemplo, a gente sabe que o feijão, a soja, e muitos outros grãos e vegetais, e outros vegetais são ricos em proteína, né? Então, a gente não tem essa necessidade de comer carne, porque nós temos muitos outros recursos para buscar os aminoácidos, né? Então, necessário para o vegetariano variar as fontes de proteína que ingere, que contêm os 9 aminoácidos essenciais. Então, você pode variar, olha, feijão, soja, trigo, leguminosas de modo geral, como lentilha e ervilha, são riquíssimas em proteína, em aminoácidos, ovos, queijo, leite, castanhas. Os vegetarianos, gente que é vegetariana, que são meus amigos, sempre eles viajam comigo com aquele potinho cheio de castanhas, né? É uma fonte muito boa de proteína também. Então, me disse o Aulos, a alimentação no futuro, daqui a uns 30, 40 anos, ela vai ter como base proteína celular. O que significa isso? Essa proteína ela vai ser obtida em micro-organismos, em bactérias. Existem cepas de bactérias que têm uma alta taxa de aminoácidos, chega a 80%. Algas, existem algas que são unicelulares e tem aquelas algas filamentosas também, que também são fontes de proteína, né? E leveduras. As leveduras, de modo geral, elas têm 44% de aminoácidos. E o Aulos me disse que as leveduras, assim como as bactérias, elas são facilmente selecionadas em cepas que tenham mais aminoácidos, né? Então, a alimentação do futuro, ela vai poder prever o quanto a gente vai querer de cada passagem de levedura, de cada criação de levedura ou de bactérias, para aumentar a quantidade de aminoácidos, aqueles 9 aminoácidos essenciais para o ser humano, né? Então, seleção para os 9 aminoácidos essenciais e fermentação. Então, as leveduras, as bactérias e as algas vão ser uma fonte muito boa de proteínas, uma vez que elas têm esses aminoácidos que podem ser, inclusive, incrementada a produção de aminoácidos nesses tipos de micro-organismos, né? Proteína celular. Então, no futuro, muito embora até agora o próprio Senado Federal não reconheça os animais de produção como objetos do direito, um dia nós vamos ver outras alternativas que vão deixar esses animais em paz, né? Um dia isso vai chegar. Bom, então, segundo a Associação Dietética Americana e Alimentícia do Canadá, essas duas associações, elas fizeram uma parceria, fizeram uma força-tarefa e analisaram 256 publicações de trabalhos em dietas vegetarianas e dietas carnívoras, dietas veganas, dietas vegetarianas, ou seja, pegaram os vários tipos de dietas e observaram comparativamente o resultado de cada uma delas em relação a benefícios para o ser humano. Concluíram o seguinte, os indivíduos dessas duas associações: dietas vegetarianas adequadamente planejadas são saudáveis, nutricionalmente adequadas e apresentam benefícios à saúde, na prevenção e no tratamento de certas doenças.
Em última análise, comparando a dieta carnívora, vegetariana, vegana, etc., eles chegaram à conclusão que a melhor dieta para o ser humano é a dieta vegetariana adequadamente planejada, ou seja, que tenha variação de elementos que tragam para o ser humano que consome esses elementos aqueles 9 aminoácidos essenciais, além de outras coisas que o ser humano precisa, né? De vitaminas, sais minerais e assim por diante. Mas essa é uma coisa muito boa, né? Então, a própria Associação Dietética Americana e Alimentícia do Canadá, com base nessas centenas de publicações, chegou à conclusão de que a dieta vegetariana é, de fato, quando adequadamente planejada, é a mais saudável e nutricionalmente adequada para o ser humano, né? Olha que coisa boa, então. Então, o Wallace comentou comigo, olha, por exemplo, na Índia, são mais de 450 milhões de pessoas vegetarianas que jamais sequer viram carne em suas mesas e assim vivem há centenas de anos, né? Então, a cozinha vegetariana indiana, ela é até famosa porque ela tem uma variedade muito grande de pratos, de receitas, né? E essa é interessante a cultura indiana, porque inclusive eles têm animais que são considerados sagrados, né? Esse macaquinho aqui, olha, é considerado sagrado lá, eles vivem à solta lá, os bois também, não é? Então é uma cultura que está bem à frente da nossa, que já considera esses animais não apenas como seres sencientes, mas também como animais sagrados, né? Então isso é uma coisa muito boa. Temos sim opções aí da dieta vegetariana. E também esse trabalho que o Wallace me passou, que eu achei muito interessante, e eu fiz um resumo para trazer para vocês. Esse trabalho, ele foi feito com base em 73.308 voluntários e que usavam dietas vegetarianas. Então, eles acompanharam esses indivíduos durante alguns anos e foram contrapondo os resultados que faziam de exames médicos a cada período com exames médicos em outros indivíduos que consumiam dieta carnívora, né? Então, eles chegaram à conclusão que as dietas vegetarianas conferiam a esses indivíduos menores taxas de mortalidade, menos doenças cardiovasculares, menos doenças renais, menos doenças endócrinas. E uma coisa que a gente não sabe explicar muito, o Wallace falou que é uma coisa que ficou em dúvida ainda, os resultados foram inclusive mais expressivos nos homens, né? E a gente e o próprio estudo não chegou bem à conclusão qual seria a variável que valorizou esses resultados em relação aos homens mais do que nas mulheres, né? Mas, enfim, esse é um dos trabalhos que é bem considerado no meio acadêmico, porque ele trabalhou com um número muito grande de voluntários, né? De vários lugares, e a conclusão do trabalho foi essa, que vale a pena a dieta vegetariana, do ponto de vista nutricional. Então, somando as duas coisas que nós falamos até agora, né? Os aspectos éticos, considerando que os animais são seres sencientes, são seres espirituais em evolução, se nós temos o direito ainda de usarmos os animais como eles são utilizados, e ainda somando-se com os benefícios da dieta vegetariana, a gente vai vendo então que o nosso futuro, o futuro da humanidade, vai ter que caminhar para isso, né? Porque nós precisamos um dia resolver ter atitudes que poupem o sofrimento dos animais e respeitem o direito que eles têm à própria vida, né? Eu achei essa figurinha aqui, eu trouxe, é uma coisa, não gostei muito, mas enfim, ao invés daquela que a gente aprende em veterinária, né, na produção animal, de aqui é o lombo, aqui é isso, aqui é aquilo, então eles fizeram essa metáfora, né, colocando então opções vegetarianas na coitadinha da vaca, né? Então fica aí essa observação que eu acabo de fazer, essa análise crítica do comer ou não comer carne, nos seus aspectos éticos e nos seus aspectos nutricionais. Até mais, até a próxima aula.